Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos falar desse episódio 29, que foi um episódio angustiante, aonde a gente pegou raiva do Sarkhan. Foi um episódio difícil de ver toda a frieza desse homem, que é uma personalidade que, se a gente prestar atenção, o Sarkhan lá do primeiro episódio, ele sim, muita gente não identificava, mas eu já tinha falado até aqui no canal, eu achava ele um homem bastante egoísta, frio, individualista, pela forma como ele reagiu com a Celine, mesmo não gostando dela, né? A forma como ele queria ter ela na vida dele no início da série era uma forma bastante possessiva de querer apenas mais um troféu na estante dele, ter apenas controle sobre ela, manipular. Ele nunca amou realmente a Celine, ele não ama ela, ele não pediu ela agora em casamento por amor. Ele apenas queria ter o controle lá no primeiro episódio da situação, que foi quando ele recebe o convite, né? Ali mostrava um homem totalmente insensível que foi mudando durante a série. E muitas pessoas haviam até esquecido disso, mas foi um episódio duro de ver. A entrada da Celine, ela é bastante desnecessária, né, se a gente parar para pensar na altura da série, mas eu tentei analisar vendo outras percepções, né, sobre a questão do Sarkhan, como eu falei, sobre a sua frieza, né, que não passe batido, né, que esse tipo de comportamento não é sadio que ele tinha, né, que ele era uma pessoa manipuladora, mas que ele foi se transformando e mudando durante a série. Então vou falar sobre esses aspectos comportamentais, vou falar a cena que foi a gota d'água, que é a última cena, que é difícil de engolir, de entender, aí a gente vê a fraqueza do Sarkhan, a gente vê um homem sem palavra, né? E sobre isso, né, como eu falei, eu vou esmiuçar aqui um pouco mais nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu muito obrigada. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. O endereço do meu Instagram está na descrição desse vídeo. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, então vamos falar desse episódio, que foi um episódio, como eu falei, dolorido, aonde a gente vê a Eda num processo de muita dor, passando por humilhações, né? E o Sarkhan sendo muito indiferente, né, às emoções ali que ela demonstrava, sendo uma pessoa, como eu falei, fria, muito fria, né? Então foi difícil de assistir realmente esse episódio. A gente espera uma mudança comportamental da Eda, mas o que ela apresentou também de comportamento, a gente consegue entendê-la plenamente. Ela estava acostumada já com outro Sarkhan, que já havia se declarado que era apaixonado por ela, e de repente se apresenta esse homem frio, né? E quando ela conheceu esse homem frio, tem uma grande diferença. Ela não era apaixonada por ele. Então ela agia também de uma forma mais espontânea, diferente, né? Com mais ousadia, que ela ainda não conseguiu. A ideia ali do jogo das algemas foi legal, mas não foi da mesma forma como ela fez pela primeira vez. Porque ela estava em desespero, então ela não estava agindo como ela agiu com mais impulsividade. Talvez por isso que ele não conseguia, assim, né, lembrar dela. Porque agora, com esse tipo de Sarkhan que é frio, que é egoísta, ela precisa ter raiva, né, para lidar com ele. Né? Ela precisa ser aquela Eda também um pouco mais explosiva, mas havia ainda muito sentimento nela, porque ele é uma pessoa que não se conecta com as emoções, né? Ele era uma pessoa no início da série com grandes problemas ali relacionados ainda ao pai. Ele tentava muitas vezes, não sei se vocês lembram, ter de alguma forma o aval do pai, que o pai se orgulhasse dele. Era uma relação bastante confusa, né? E o Sarkhan era uma pessoa que só ligava para trabalho, né? E a Celine combinava muito bem com ele porque ela era uma pessoa que concordava com tudo que ele falava. Não sei se vocês lembram sobre isso, mas era uma das coisas que até o Eng dizia, né?
A Celin, ele fazia o que queria com ela, então era confortável aquela relação, era uma pessoa que não confrontava ele, né? E a Edá entra na vida dele, faz toda aquela bagunça, mas entra num momento assim certo, as coisas vão acontecendo, né? E ele, na verdade, começa a ter uma admiração por ela, né? E vai modificando gradativamente, mas dá algumas pisadas na bola, né? A gente lembra um momento onde ele acusa ela injustamente. Então ele vai mudando aos poucos porque ele também não confiava nas pessoas. Então o sentimento vai nascendo quando ele começa a se conectar com as emoções, porque a Edá foi a primeira pessoa que ele amou, talvez na vida, até a relação dele com os pais, até com a mãe, não era das melhores. E eu acho que o Sarkhan poderá ter muito remorso, mesmo não recuperando a memória, porque tem muitas coisas que vai ser fácil ele descobrir que a Edá fez por ele, que fez pela família, né? A questão da Aidan tá andando por aí. A questão da Edá, né, ter sido uma pessoa extremamente nobre, coerente, que ele não foi, porque eles têm um passado que o Sarkhan não sabe, né, porque passou um ano, que é a questão que ele não sabe ainda, como a família dele, né, o pai dele prejudicou os pais da Edá. Então, quando ele descobrir isso, né, a nobreza que ela teve de entender que ele não tinha nada a ver com esse assunto, né, e de passar por tudo isso, talvez ele consiga perceber toda a crueldade, né, da atitude impensada que ele teve ali no final, porque ele foi uma pessoa completamente ali irresponsável com ela, totalmente sem palavra. É bem complicada a atitude que ele tomou. Mesmo sendo frio, ele era uma pessoa, pelo menos, que cumpria com seus compromissos. Então, querendo ou não, ele tinha, né, uma noiva ele, ainda, mesmo que ele não lembre dela, né? Que ele ia firmar com ela um casamento, um contrato, estava tudo ali pronto. Então, tinha ainda um compromisso. E aí ele pega e pede a outra lá em noivado, na frente, né, da ex-noiva que ainda usa aliança, que ainda falou para ele, né, que tem sentimento, não fala nada para ela. Então é uma atitude extremamente fria, covarde, né, como eu falei, todas essas coisas que nos trouxe ali muita raiva dele naquele momento. Claro que deve ter sido uma atitude de defesa dele, principalmente depois que ela beija ele sentiu talvez alguma coisa que ele não quer sentir, né? Que ele sempre teve muito medo, talvez, dessas emoções, mas não justifica, né? Aquela ação ali de humilhar ela, até porque ele expôs ela na frente de todo mundo. Então foi muita crueldade. Então eu espero sim muito sofrimento para o Sarkhan no próximo episódio. Gostaria que aparecesse vários pretendentes para Edá e que ele começasse, sem memória ainda, a perceber a mulher maravilhosa que ela é, se sentir extremamente desconfortável, começar a perceber, né, que talvez fez uma burrada e ela não demonstrar ali nenhuma compaixão, ela se manter firme diante do ciúme, chilique que ele possa ter, mas eu gostaria que fosse esse Sarkhan sem ter a memória, sabe? Porque eu acho que tudo fica muito fácil de justificar. Eu acho que esse robozinho aí precisa dessa lição e precisa aprender. Eu cheguei a pensar até no Khan. Que pena que o Khan, né? Foi um personagem que realmente, talvez na série, não foi muito bem aproveitado, né? Porque como ele teve um envolvimento ali com a Melô, não ia ficar muito legal, né? Ele reaparecer e se interessar pela Edá. Mas seria uma figura interessante porque o Sarkhan tinha raiva dele, né? E tinha uma disputa ali de ego. Então, como a gente tá com raiva dele, né? Eu, pelo menos, espero que pudesse surgir alguém que trouxesse para ele um sentimento, assim, de revolta também, sabe? Um grande oponente, né? E com certeza, se fosse o Khan, por exemplo, que ele não gostava, se interessasse pela Edá, né? E ele visse tudo isso acontecer na frente dele, e ele perceber que ele estava perdendo uma mulher incrível, ia ser interessante. Tipo, essa vingancinha, né? Depois de tudo que ele fez. Mas como eu falei, como ele acabou se envolvendo com a Melô, fez um monte de coisa errada, né? Não combinaria. Mas eu gostaria realmente que aparecesse vários pretendentes aí pra dar. Sei que já tem esse amigo aí de infância dela.
Mas ele é uma pessoa que parece ali ser um cara doce e tal, mas o que o Sarkhan fez foi numa proporção tão grande, né, que ele merecia uma lição, né, uma grande lição mesmo, e que agora é dar esfregaço meio na cara dele tudo que ele perdeu, né, tudo que ele tá perdendo em ser esse babaca que ele tá sendo, né. Porque realmente, até o pessoal falou, bah, Fábio, tu ficou chateada, né, eu que sempre sou mais empoderada aqui pra falar, mas é que o que ele fez foi uma coisa assim que colocou ela numa situação tão humilhante que é difícil não ficar com essa indignação, né? Senti muita falta da Fifi nesse momento, que seria importante para Edá, porque das amigas ali era a pessoa mais racional, que saberia ser mais vingativa nesse momento, né? E colocar a Edá no racional dela e fazer com que ela mantesse, né, o foco de que o Sarkhan tinha que sofrer. Lembra que o Sarkhan não tinha feito talvez nem a metade ali quando ele terminou com ela, que também foi frio, mas para não contar para ela sobre a questão do passado ali da família, que a Eda ficou com muita raiva e pegou a foto dele e começou a jogar dardos. Toda essa energia de raiva, de empoderamento que ela teve naquele momento tem que voltar. E mais forte e redobrado. Sobre a Celine, é uma personagem que é difícil falar sobre ela no sentido que ela não evoluiu absolutamente nada, né? É uma entrada que parece muito desnecessária nesse momento. Eles vão ter que saber utilizar muito bem essa proposta que eles escolheram, né? Para que possa ficar interessante e que a gente consiga ressignificar todo esse episódio que foi muito pesado e muito difícil. A gente precisa ver momentos de glória da Edá. Como eu falei, o Sarkhan tem que sofrer por um tempo ainda. Dizem que ele recupera a memória no episódio, né, 31, se eu não me engano, que é o episódio que a Celine vai sair. Nada garantido, né? São especulações que tem por aí, mas algumas mudanças têm que acontecer. O primeiro fragmento não nos trouxe, né, muita empolgação, então eu tô curiosa para ver o segundo, porque a gente quer ver uma reação diferente da Edá, ela indo para a luta, o Sarkhan começando a se ligar, né, da burrada que ele fez e ela não dando para ele espaço, ignorando ele completamente, fazendo com que ele sinta e seja responsável pelo que ele fez, né? Então que ele possa receber isso um pouquinho, né? Porque realmente foi uma coisa muito forte, né? Foi total falta de consideração expor a menina ali na frente de todo mundo. A Aidan também tendo atitudes ali, tudo bem, né? Como eu falei, eu que estudo essa questão comportamental, estudo psicologia, tenho essa empatia pelas pessoas, tento entender as reações. Ela é mãe, é normal ela ter ficado preocupada com o filho, talvez, como ela falou, fazer o que ele pedisse para ela, ele fizesse. Só que as ações dela também são muito complicadas, no sentido de que ela deixa tudo nas mãos da Celine, até a saúde mental do filho, as escolhas do médico, né? Então, ela sabendo de quem é dar, ela deveria meio que falar para Celine que também não ia admitir que confundisse a cabeça do filho dela, porque as pessoas estão dando muito espaço para Celine, né? As pessoas até entendo que meio que também ficaram sabendo tudo que aconteceu, que nem ia dar naquele momento, e estão se adaptando com essa ideia, não estão acreditando muito bem, não caiu a ficha sobre o Sarkhan. E a Celine é tão feio o que ela tá fazendo, porque ela tá se submetendo, né, a uma posição ali muito ruim, muito humilhante também, saber que tá com um cara que não a ama de verdade, que ama, na verdade, uma outra mulher, que tá, né, incapacitado ali, que teve um problema, um acidente, se aproveitando da situação. Ela sabendo que todo mundo em volta sabe sobre essa situação. É muita cara de pau ela voltar. E sem contar, tem muitas coisas assim meio furadas, né? Porque ela saiu de uma forma muito feia da empresa, porque foi meio que descoberto ali, né? O que ela fez, ela foi chantageada pelo Efé. Então, muitas pessoas podem abrir os olhos do Sarkhan e, como eu falei, eu acho que isso seria interessante acontecer. Ele perceber a burrada que fez e não poder meio sentir que não vai mais ter nenhuma chance. Não pode ser as coisas assim tão fáceis. Então,
Eu espero realmente que tenha mudanças, né, que aconteçam já no próximo episódio. Tô curiosa para ver o segundo fragmento, para que a gente tenha um pouquinho mais de noção, né, das escolhas que vão ser feitas, para que a gente possa ressignificar toda essa raiva que eu acho que muitas mulheres ficaram vendo aquela cena, né, e se colocando no lugar da Eda naquele momento de sofrimento. Quero ver como é que vai ser a reação das pessoas, né? Porque foi muito absurda a última cena. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês meus pontos de vista e percepção desse último episódio. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!